E há um tempo determinado para todas as coisas que o Senhor fez debaixo da terra, no céu, e está tudo bem. E está tudo bem porque tudo vai acontecer no seu tempo, antes que as pessoas tenham ela por tardia. O Senhor estipulou um exato dia para que ela se cumpra. E lá fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, mas o nosso tempo não é igual ao tempo do Senhor. E lá, os judeus tentavam prendê-lo. Para quem lembra do contexto, Cristo tinha acabado de dizer que ele era o pão que dá a vida. Ele se comparando ao maná que desceu do céu. Isso para os judeus tinha sido a gota d'água. Já queriam prendê-lo, já queriam crucificá-lo ou simplesmente matá-lo. Mas ainda não era chegada a hora. Porque a hora era chegada agora. No versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, caindo na terra, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Insensato. O que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. Insensato, é impensável. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? É necessário participar da morte no corpo de Cristo para depois ter acesso à vida que Ele também nos dá. Amados, essa glorificação ao que Cristo cita aqui, e que Deus fala, em alto e bom som a todos, está falando primeiro da sua morte, Já tenho glorificado, já tenho visto o seu nome. E outra vez o glorificarei na sua morte e na sua ressurreição. Nós pertencemos agora a outro Pai. Porque participamos da morte no corpo de Cristo. Então a morte é quem me dá a vida em Cristo Jesus. O que fala 7,4? Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Mortos para a lei. Mas todos nós fomos incluídos nesse versículo 32. Todos nós estávamos no corpo de Cristo. Todos nós participamos sim da atração, da crucificação, da morte. Todos. Apesar de todos não crerem, amados. E essa é a questão. Porque somente a fé é quem vai justificar a pessoa. Somente a fé da pessoa crer que estava nesse processo é quem vai dar salvação a ela. Agora, mesmo ela estando lá, mas não crendo, amados, isso não dá salvação. Porque Deus não excluiu ninguém da crucificação. Deus não excluiu absolutamente ninguém da atração no corpo de Cristo. Ninguém. Como nós vimos no texto, fala todos. Mas todos já estão incluídos nessa obra redentora. É uma renúncia ser um cristão. Uma renúncia da vida velha. Por isso que ele fala que quem ama a sua vida, está falando sobre as concupiscências da vida, os desejos da vida, é o velho homem. Quem ama o velho homem, amados, não tem parte com Deus. Porque ele não ama o velho homem. Ele ama sim o pecador, mas não ama o pecado que está no pecador. São coisas muito diferentes. Deus se compadece dos seus filhos, das suas criaturas. Respeita o momento de cada uma, se quer crer, se quer ter fé, respeita totalmente. Mas, amados, a vontade dele é que você seja salvo. A vontade principal de Deus para a sua vida é que você conheça a verdade. E através da verdade, conheça a libertação que nela há. E qual a libertação? A libertação da escravidão, do pecado. O que ele fala 25? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Bem, ela nunca vai impedir você de entrar no céu, amados, porque batismo nenhum vai salvar. Vir à igreja, menos ainda. Ser uma pessoa tão boazinha, menos ainda. O que salva, amados, é crer. Crer que Cristo me atraiu no corpo dele. Crer que Cristo me levou a morrer com ele. Crer que Cristo me ressuscitou justamente com ele. É isso que salva. Mais nada. Que ele fala aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, tia, papagaio, cachorro, qualquer coisa. Você só não pode amar essa vida, amados. É só isso que não pode. Porque quem se faz inimigo, de Deus? É normal isso, A pessoa que é amiga do mundo, e como falamos, a pessoa que gosta dos prazeres do mundo, de fazer as vontades do mundo, é normal ela se constituir inimiga de Deus. É ponto, é assim. Ou é ou não é. Ou está em Cristo Jesus e é uma nova criatura, mas ou nada te torna uma nova criatura. Não é estar perto de Cristo, não é estar ao lado de Cristo, não é estar na igreja, não é ser batizado, não é vir todos os dias no culto, não é nada disso. Estar em Cristo salva, e nada mais. E o que ele fala depois, Nós vimos o 27, o 28. Quem que vai construir uma casa não levanta todos os gastos, Isso é normal. Mas o que Cristo está falando aqui, amados? Você já calculou o quanto que é a perda por buscar a Cristo? O amado já calculou tudo que tem que abrir mão? Já calculou tudo que tem que ficar para trás? E não a mochila nas costas, não a bagagem, não a tradição? Tudo fica para trás, já calculou? Vai dar conta? Então agora toma a cruz e siga, bem. Mas é exatamente isso. E como que ele continua? Então aborrecer a vida. Mas largar de mão mesmo. A nossa vida não tem nada de atributo que nos leva a Deus. Ainda vamos trabalhar, ainda vamos estudar, ainda vamos no mercado fazer despesa, ainda vamos fazer tudo nessa vida, mas vamos viver ela normalmente. Mas a gente não ama estar aqui, porque a gente não é daqui. Mas se considere estrangeiro, se considere forasteiro, se considere, amado, que você está longe da sua casa. Esse é o sentimento que o cristão tem. Mas nós devemos e vamos estar junto com o Senhor, porque assim é da vontade dele.
para que onde ele esteja, estejamos nós também. Está aguardando o amado tomar a decisão de crer em Cristo Jesus. E aí o seu lugarzinho está preparado. Está sendo preparado. Está sendo ansiosamente aguardado. É o evento maior que vai acontecer nesse mundo, é a volta de Cristo. Já foi um grande, né? Afinal de contas, estamos no ano 2025 por causa da vinda de Cristo. Já foi um grande movimento neste mundo. A sua segunda vinda, né? Sua segunda estadia aqui é muito maior do que isso. Muito maior. É onde tudo se termina. E é onde tudo se começa. É a final do mundo, termina-se esse tempo que nós presenciamos e começa aquele tempo que não termina. Aquele que é eterno. Por isso que Cristo, amados, está falando sobre a perturbação que estava a sua alma. Está falando sobre que ele sabia que há de acontecer com ele daqui poucas semanas. Se eu não me engano, aqui uma semaninha só. Uma semaninha que separava Cristo da cruz. E o que ele fala? A minha alma está perturbada. Lá em Lucas, ele fala que está angustiado. Olha como ele diz. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. É lá em Mateus, tá? Capítulo 26. Ele veio regenerar todo aquele que crê nele. Todo aquele que conhece a verdade através dele. Esta é a vontade dele. Escolheu ser crucificado. Lembrem, tá, amados? Sendo Deus, esvaziou-se da forma de Deus. Se fez um ser humano, como nós. E naquela condição foi elevado às mais altas alturas. Por isso que ele fala de glorificar. Nessa condição não teve por usurpação ser igual a Deus, por inveja ou mal olhado, né, como nós vimos hoje pela manhã. Não teve nada disso, amados. Antes humilhou-se a si mesmo. Estou falando de Filipenses capítulo 2, tá? Antes humilhou-se a si mesmo, fazendo-se a figura de servo. Olha como Cristo nos convida a servir. O que Cristo vai fazer? Estou me lembrando disso, né? Cristo veio servir, amados. E servir a quem necessitava. E quem necessitava? Eu. E louvado seja Deus por isso. Senhor, muito obrigado por hoje o Senhor me dar olhos de enxergar o quanto eu precisava de Jesus Cristo. O quanto eu ainda preciso de Jesus Cristo. O quanto eu ainda vou precisar de Jesus Cristo. Entendem? Independente do espaço e tempo que nós estamos, nós precisamos de Cristo. E por que nós precisamos dele? Vamos caminhar para o final? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Foi Deus olhando para nós, amados, condenados, destinados ao inferno. E aí olhou para nós e nos amou. E nos enviou a salvação em Cristo. Como que ele termina? Ele fala no verso 31, agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe vai ser julgado. Agora vai acabar tudo. Porque o príncipe, que é Satanás, agora o juízo deste mundo, que é a condenação do pecado na morte, há de acontecer. Como Jesus Cristo? Versículo 32. E eu, quando eu for levantado da terra, como nós vimos na abertura, né? Nós vimos capítulo 3, lá no verso 14. João capítulo 3, versículo 14, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja da mesma maneira levantado. E eu, quando for levantado da terra, há mais de 800 anos, 800 não, né? Estava na época de Noé, pelo menos 1500 anos antes de Cristo, estava uma haste de metal com um símbolo de uma serpente sendo pregado numa árvore lá no deserto. Onde quem cria que seria salvo, porque o veneno da serpente já estava no corpo, era salvo. Um ato de fé. Um ato de fé que um ser inanimado, um ferro fundido, só recontorcido ali, teria poder para salvar. Ele não. Sabe o que salvou eles? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, todo aquele que for picado da serpente e olhar para a haste de metal, esse será salvo. Isso salvava. Isso libertava eles fisicamente. Olha a outra simbologia agora. Cristo é levantado na mesma terra, pregado no madeiro. Todo aquele que olha nele, amados, hoje a gente não consegue ver isso, né? Só espiritualmente falando. Mas hoje nós olhamos para Cristo e nos incluímos em Cristo. Hoje nós olhamos para Cristo e sabemos que eu estava lá. Mas Cristo não morre sozinho. Mesmo porque ele não teria condições de morrer sozinho. Essa é a condição. Não tem condições de morrer sozinho. Quando eu entro no corpo de Cristo, eu dou todas as condições para Cristo morrer, porque eu era o pecador. Eu era o merecedor da morte. Eu tinha a condenação no meu corpo. E aí eu estando em Cristo, agora sim, nós morremos juntos, somos sepultados juntos e fomos ressuscitados juntos. Olha a glorificação.